Olá, boa tarde, seja bem-vindo. Você confere agora as principais notícias do Brasil e do mundo dessa terça-feira, dia 11 de julho. O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, anunciou há pouco que o senador Eduardo Braga, do MDB, será o relator da proposta de emenda à Constituição, a PEC, que trata da reforma tributária dos impostos sobre o consumo na Casa Legislativa. Braga foi designado após a reunião feita pelos ministros Fernando Haddad e Simone Tebet. Pelas redes sociais, Eduardo Braga ressaltou a importância do tema e que o objetivo é manter a qualidade do trabalho realizado pelo relator na Câmara dos Deputados, Aguinaldo Ribeiro, e o presidente da Casa, Arthur Lira. O IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, também considerado a inflação oficial do país, caiu em junho. Segundo o IBGE, essa foi a menor variação para o mês dos últimos 6 anos. Depois de subir 0,23% em maio, o IPCA teve queda de 0,08% em junho. Segundo o IBGE, essa foi a primeira deflação registrada em 10 meses e veio em linha com o esperado por analistas de mercado, que acreditavam em queda de 0,10% na inflação do mês. O índice de junho foi influenciado principalmente pela queda dos preços dos combustíveis e de alimentos. O indicador teve a menor variação para o mês de junho desde 2017, quando também teve queda de 0,23%. Em junho de 2022, o índice teve alta de 0,67%. No ano, o IPCA desacelerou e acumula alta de 2,87%. A inflação em 12 meses ficou em 3,16%, abaixo do centro da meta para o ano, de 3,25%, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto para cima ou para baixo. Entre os 9 grupos que compõem o IPCA, alimentação e bebidas foi o grupo com maior queda. Também influenciaram na baixa os transportes, artigos de residência e comunicação. Já outros grupos tiveram variação positiva: habitação, vestuário, saúde e cuidados pessoais, despesas pessoais e educação. O Banco Central prevê iniciar em agosto o ciclo de cortes da taxa básica de juros, a Selic. Como o dado do IPCA pode influenciar no tamanho da primeira redução, parte do mercado já acredita em uma queda de 0,5 ponto percentual nos juros. Economistas ouvidos pelo Banco Central na pesquisa Focus acreditam que a inflação oficial vai terminar o ano em 4,95%. As novas regras do programa Minha Casa Minha Vida podem aumentar a busca por imóveis em quase 80%. A mudança nas regras libera o financiamento de imóveis em até R$350 mil. Estimativas apontam que as novas regras do Minha Casa Minha Vida, que aumentaram para R$350 mil o limite para financiar um imóvel do programa, devem impulsionar em 76,3% a procura pela casa própria na cidade de São Paulo. O DataZap Mais cruzou os dados da PNAD contínua do IBGE. A projeção leva também em conta que a capital paulista tem mais de 2,5 milhões de domicílios disponíveis, com valores mínimos de R$180 mil. Há ainda a avaliação dos imóveis negociados entre setembro de 2019 e setembro de 2021, com preços que se enquadram nas faixas de valor analisadas. Com as mudanças nas regras, a faixa 3 do programa habitacional passa a beneficiar famílias com renda mensal de até R$8 mil. Esse grupo pode usufruir de taxas de juros abaixo das praticadas no mercado, entre 7,16% e 7,66% ao ano, e de um prazo de 35 anos para o pagamento. Para as famílias das faixas 1 e 2, com renda de até R$ 4.400, o limite do valor do imóvel passa a variar entre R$ 190 e R$ 264 mil, a depender da localidade do imóvel. A taxa de juros vai de 4% ao ano pela faixa 1 do programa até 7% ao ano pela faixa 2. A Caixa começou na última sexta-feira as contratações com as novas condições, aprovadas para financiamento imobiliário pelo Minha Casa Minha Vida, com recursos do FGTS para habitação popular. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta amarelo para 8 estados por causa da passagem de um ciclone extratropical.
Segundo o órgão, há previsão de tempestades e baixas temperaturas em várias regiões do país. Nós vamos direto agora para Criciúma, onde está a repórter Michele Veiga. Ela vai contar para a gente como os catarinenses estão se preparando para enfrentar esse fenômeno. Bom, gente, a expectativa do ciclone extratropical vai se confirmando, pelo menos o terceiro dele já nessa temporada de inverno, passando aqui pelo estado de Santa Catarina. E ao meu lado, para falar um pouquinho sobre isso, o presidente do Colegiado de Proteção e Defesa Civil dos municípios da FECAM, que comporta os 295 municípios de Santa Catarina, o Fred Gomes, que também é coordenador da Defesa Civil aqui do município de Criciúma. Fred, rapidamente, só para as pessoas terem noção, até porque São Paulo está também nessa expectativa da chegada desse ciclone, a previsão é que ele teria que ser mais forte, mas já está mais ameno. Quarta e quinta-feira é a previsão dos ventos chegarem aqui ao sul de Santa Catarina, é isso? Exatamente isso. Meu cumprimento a todos que nos assistem. Na verdade, ainda bem que o ciclone perdeu um pouco de força, né? Ele se afastou um pouquinho da costa. Então, a nossa preocupação agora, claro, que o acumulado de chuva que a gente tem para a previsão, que é uma previsão mais macro para o estado, o acumulado até pode ser que chegue perto dos 100 milímetros. Mas o que a gente tem de previsão para hoje, quarta e quinta, que nos preocupa um pouquinho, principalmente aqui para a região sul, é a velocidade do vento para quinta-feira à tarde, ali entre as 11 até o final do dia. Então, a gente tem rajadas de ventos aí que pode chegar até 80 km por hora. E como o solo vai estar bastante encharcado já por conta dessa quantidade de chuva, desse acumulado de chuva, pode ser que a gente tenha alguns problemas. Então, a Defesa Civil, ela faz esse monitoramento e o cidadão ele pode ficar sempre antenado aqui nas redes sociais da Defesa Civil e também, Michele, que é muito importante, no telefone 199. Tem dúvida, liga no 99 ou liga no Corpo de Bombeiros, que a gente está sempre pronto. É importante esclarecer, Fred, que os ciclones extratropicais, nessa época do ano, eles não são algo que são corriqueiros, eles são normais para essa época do ano, né? Não só para essa época, Michele, mas como para o ano todo, né? A gente tem ciclone no verão, no inverno, primavera, outono, e agora mais no inverno, a gente tem, principalmente agora em julho, agosto e setembro, por conta do El Niño, por conta do Laninha, a gente tem algumas previsões que nos mostram que a gente não vai ter tanto frio, porém esses 3 meses vão ser um pouco mais chuvosos. Então a gente pode ter um acumulado de chuva bem significativo nisso, esperamos que não tenhamos prejuízos por conta desse volume de chuva. Então tá certo, obrigado pelas informações. Então vocês também de São Paulo aí vão ficando mais atentos, mas também com menos expectativas de grandes danos desse ciclone que está passando por agora. Mas já tem previsão de um novo para a semana que vem, mas como o Fred disse, não é nada de excepcional, eles acontecem nessa época do ano, mas a gente fica de olho, porque claro, dependendo da cidade, os estragos podem acontecer. Com informações de Santa Catarina, repórter Michele Veiga. E antes da gente encerrar nos destaques internacionais, opositores da reforma judicial protestaram nesta terça-feira em Israel. A medida vai dar poder ao governo de escolher e trocar os juízes e interferir no poder judiciário. Os organizadores da mobilização, que reúne a cada semana milhares de pessoas há vários meses, anunciaram o bloqueio de pontos estratégicos de norte a sul do país. Em Tel Aviv, a polícia dispersou uma manifestação ilegal no aeroporto internacional Ben Gurion, onde centenas de pessoas pretendiam bloquear o acesso ao local. Os protestos aconteceram depois que o parlamento israelense aprovou em primeiro turno, durante a madrugada desta terça-feira, uma medida para anular a possibilidade de o Poder Judiciário se pronunciar sobre a razoabilidade das decisões governamentais. O governo de Netanyahu tenta aprovar uma reforma judicial que busca aumentar o poder do parlamento sobre a Suprema Corte. O executivo considera que a reforma é necessária para estabelecer um melhor equilíbrio dos poderes, mas os críticos afirmam que a nova legislação pode levar o país a um modelo autoritário. Essa edição fica por aqui, mas você pode rever essa e outras reportagens no nosso canal Hit Notícias no YouTube. Muito obrigada pela sua companhia, um excelente dia para você e até mais.